Hoje no É o Bicho vamos falar sobre esporotricose, uma doença zoonótica grave que atinge os gatos e pode ser transmitida para os humanos. A esporotricose é uma doença infecciosa causada por um fungo do gênero Sporotrix. Ela é uma doença de grande relevância porque, além dela acometer os animais, ela também pode acometer nós, humanos. Então, ela é classificada como uma zoonose por essa razão, né? É importante dizer que essa doença ela vem crescendo bastante, né? Independente do local, mas principalmente em locais onde os tutores não mantêm os seus gatos domiciliados, né? Então, como o fungo ele está presente no ambiente, então é possível a gente encontrar na terra, em plantas, né? Aliás, até uma curiosidade que antigamente essa doença era conhecida como doença do jardineiro, porque agora os gatos eles têm um papel muito grande na epidemiologia dessa doença, mas antigamente a gente não tinha tantos gatos assim, né? A população maior entre animais de pequeno porte eram os cães, né? E os gatos vêm ganhando aí o seu espaço. Então, os gatos, quando eles saem à rua, então essa questão deles serem ou não domiciliados, né? Quando eles saem à rua, eles ficam muito susceptíveis, porque a forma de transmissão, né? Eles têm tanto por mordedura quanto por arranhadura. Então, gatos que não são castrados, né? Que vão à rua, né? Não são domiciliados e passam por essas situações, facilmente eles contraem essa doença. E contraem a doença e depois, obviamente, acabam passando para os seus tutores e os outros animais de casa também, né? Então, é importante ressaltar que ela, além de mordedura e arranhadura, na fase inicial da doença, por eles também inalarem os esporos, a contaminação maior acontece no contato, tá? Principalmente quando eles se machucam e têm contato com o fungo. Mas eles também podem inalar esses esporos. E nessa fase inicial da doença, eles costumam ter bastante espirros e secreções. Então, além da mordedura e da arranhadura, eles também podem transmitir através dessas secreções. A médica veterinária ressalta que essa doença exige a atenção máxima dos tutores. Ao observar qualquer sinal de alerta, o animal deve ser levado imediatamente a uma clínica veterinária. O tratamento é fundamental para interromper a cadeia de transmissão. Além disso, os sintomas da doença em humanos podem surgir entre poucos dias e até 3 meses após a infecção. Ele tem que levar em consideração que ele pode estar diante de uma doença grave, né? Então, para que correr o risco? Você encontrou um animal com lesões dermatológicas, ainda que iniciais, que não estejam com aquelas lesões grandes, naquela fase que a gente comentou, mais avançada, né, linfocutânea, se proteja, pegue o gato, achei o gato na rua, ok. Se proteja, então, mãos enluvadas, né, use luvas, camiseta de manga longa, blusa de moletom, procure usar máscara, procure usar óculos, porque a questão dos espirros nessa fase inicial pode levar a quadros de conjuntivite para nós, né? Então, não dá para bobear. Chegou nessa situação? Pega o gato, então se proteja, pegue o gato, transporte o gato até o médico veterinário e lá ele vai conseguir fazer os exames adequados para identificar essa doença. Não é difícil, né? A gente faz um exame chamado de, se houverem lesões mais aparentes, né, ulcerativas, a gente faz alguns exames que na hora a gente consegue ter um diagnóstico olhando pela microscopia, tá? Então, ou se não for desse jeito, não conseguir pegar desse jeito, existem outros métodos que a gente chega no diagnóstico. Até lá, esse animal, se houver essa suspeita, né, esse animal vai precisar ficar separado, em isolamento.
tá? A gente chama de quarentena, né? Num isolamento. Então, ele vai precisar ficar isolado dos outros animais e toda pessoa que for manipular o gato, trocar a areia, né, da caixa sanitária, ou for trocar água, enfim, da alimentação, também vai precisar estar com roupa adequada para evitar qualquer tipo de contaminação. A gente usa um antifúngico, né? Então, o Sporotrix, que é esse fungo que causa a esporotricose, é tratado com antifúngico. Só que esse é um tratamento que, como eu comentei com você, ele leva aí 5, 6 meses, às vezes até mais tempo. É importante dizer o seguinte, que os gatos toleram esse tratamento, dá para ser feito esse tratamento, a gente só cessa o tratamento, em média, 30, 40 dias, mais ou menos, depois que a gente já não vê lesão nenhuma no animal. E para quem for cuidar, né, o tutor em casa que for dar o remédio, ele precisa estar constantemente protegido. Então, nós estamos falando de uma situação de um tratamento aí de meses, onde esse animal vai precisar ficar resguardado, né, longe de outros animais e com esse cuidado do tutor. Então, não é fácil, tá? Não é fácil. E se esse animal sair à rua, ele vai passar a esporotricose para outros animais. E é isso que tem acontecido. Então, hoje, profilaticamente falando, né, a castração, ela é muito importante, porque ajuda nesse processo do gato não brigar, né, por uma fêmea, ou até mesmo na questão territorial. Então, a castração, ela acaba ajudando, mas mais do que isso, é domiciliar o gato, tá? É manter ele dentro de casa. Muitas pessoas falam assim, mas o gato feliz é o gato que está na rua. Estatisticamente falando, existem várias pesquisas que mostram isso, é muito plausível você ter um gato feliz dentro de casa, enriquecendo o ambiente para ele. E aí entra a questão, né? Você pode achar que ele está mais feliz na rua, mas ele está suscetível a pegar várias doenças e não só a esporotricose. O tempo de vida dele vai ser mais curto. A estatística mostra isso. Então, eles vão sofrer, porque eles vão ficar doentes e vão morrer precocemente, né? E muitas vezes sem assistência médica. Então, não é o melhor caminho. O melhor caminho é manter o gato domiciliado, enriquecer o ambiente, né? Para que essas coisas não aconteçam. E falando assim nesse sentido, Michele, é uma questão de saúde pública até, né? Essa doença. E muita gente realmente não conhece e não sabe dar gravidade diante dessa explicação a respeito da esporotricose. Sim. A gente recomenda, inclusive, porque às vezes essas zoonoses, elas passa um pouco no consultório com o dermatologista humano, né? É importante que, se você teve contato, se você, por exemplo, teve contato com um gato ou com um cão, né, e tá com alguma lesão em pele, geralmente pruriginosa, que a gente chama ela traz uma coceira, né? Qualquer tipo de vermelhão que você for ao médico, comente com ele, né? Porque às vezes ele vai pensar em outras doenças e o fato dele saber que você teve contato com um animal, ele pode acender essa possibilidade, né, ao médico. Então, é importante que, se você tem alguma lesão, você procure o médico para receber a medicação adequada. O enfrentamento da esporotricose exige a adoção de um conjunto integrado de medidas por parte do poder público e da sociedade. Entre as principais ações está o diagnóstico precoce e o tratamento adequado tanto dos animais quanto das pessoas acometidas pela doença. Estratégia considerada essencial para reduzir a gravidade dos casos e conter a disseminação do fungo. Nós, médicos veterinários, somos obrigados a notificar qualquer atendimento de um paciente com esporotricose, nós somos obrigados a notificar. Essa notificação ela é muito boa, porque ela ajuda nesse mapeamento, né? Então, a gente sabe onde o tutor mora, onde o gato reside, né? O perímetro, quando ele não é
domiciliado o perímetro que um gato geralmente roda. Então, eles conseguem fazer essas análises. Em Campinas, existem umas áreas que são mais afetadas do que outras, né? Mas, de novo, extremamente relacionado à questão do gato domiciliado, né? Então, em áreas onde a gente vê mais gatos na rua, a área lá vai ser mais acometida do que numa área onde a gente tenha prédios, né? Tudo muito verticalizado e poucos gatos, tá? Mas então a gente precisa fazer essa notificação obrigatória e a prefeitura ela tem as campanhas todas de castração, como eu comentei com você, né? É uma forma da gente ajudar. Os animais eles são chipados, mas foge do controle da prefeitura a questão de domiciliar o gato, né? Então a gente fica com essa meta, né, de como educadores e vocês, né, com a informação, de falar que as pessoas falam, seu gato vai ser feliz dentro de casa, ele não precisa estar na rua. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo faz um alerta e emite nota técnica sobre o avanço da esporotricose animal no estado. Em 2025, 94 felinos foram registrados com a doença na cidade de Campinas. Para maior controle dos casos, o município conta com a coleta de material para diagnóstico em animais suspeitos e a busca ativa de casos em pessoas que tiveram contato com gatos positivos. Equipes de saúde também atuam na orientação de moradores sobre a identificação de feridas suspeitas em pessoas e animais, medidas de prevenção e a importância do isolamento dos gatos em tratamento.